daqui para frente eu quero operar melhor, do ponto de vista de cuidar melhor do meu paciente. Eu quero dar mais atenção para ele no pré-operatório, durante a operação, depois da operação, no meu consultório. Então, a minha transformação da minha mente também, como médico, em aceitar isso, que eu não sou super-homem, e aceitar que, sim, eu posso querer operar menos, mas dar um resultado muito maior. Hoje, um podcast aqui mais do que especial, porque eu vou entrevistar um dos alunos CVM, mas não qualquer aluno. A intenção é trazer um pouco mais de forma aprofundada a trajetória dele para te inspirar e para que você também aprenda com os erros que ele cometeu, com os acertos também que ele teve, tá? Então hoje eu estou aqui com o Dr. Alex Bruno. Então, bem-vindo, Alex. Cara, pô, uma alegria muito grande te entrevistar aqui pessoalmente, cara, em Manaus. Essa aqui realmente é uma realização para mim estar aqui. E há pouco tempo eu estava lá também assistindo um podcast, ouvindo você falando e pensando, caramba, será que isso é para mim, né? Então, aquele monte de coisas que vem na cabeça, que pode estar vindo na cabeça de alguém que está te vendo agora, que está vendo a gente, né, cara? Com certeza. Então, eu me lembro, a imagem que eu tenho, Sidney, de você, né? Eu ouvindo seus podcasts no trânsito, né? Dirigindo, que eu trabalhava em outra cidade lá, eu sou de Vitória, Espírito Santo, cirurgião oncológico, e trabalhava em 2 hospitais do SUS, como chefe praticamente dos 2. E como eu morava em Vitória, ia para Vila Velha de carro, e era um trânsitozinho, e eu ouvindo o podcast, caramba, será que isso vai funcionar para mim? Será que isso é possível? Quero que você fale para mim um pouquinho da tua trajetória, tipo, que eu acho que se mistura com a trajetória da maioria dos cirurgiões, né, cara? Eu tenho falado muito com cirurgiões e eu tenho ajudado muitos cirurgiões, inclusive lá do grupo, lá da mentoria, e dentro do CVM também. E eu acho que tem peculiaridades, né, do cirurgião, cada especialidade tem as suas peculiaridades. Então, eu queria explorar um pouquinho disso. Fala um pouquinho aí da tua trajetória, né, como é que foi tua faculdade, como é que foi tua residência como é que foi os teus primeiros anos de mercado de trabalho aí, que eu tenho certeza que vai se misturar com a história dos colegas. Fiz faculdade na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Tu é de lá mesmo? Eu sou mineiro. Tá aí. E fui criado em Vitória, Espírito Santo. Eu tenho uma raiz muito forte em Minas, no sul de Minas, cidade pequena lá. E meus pais vieram para Vitória trabalhar. E eu nasci lá, mas eu fui criado em Vitória. Passei a minha infância, a juventude toda. E formei médico. Sempre quis ser cirurgião. Então, na minha trajetória, sempre fui aquele aluno de pegar e ir para anatômico, fazer dissecção de cadáver, passava férias no anatômico, greve que às vezes tinha na faculdade, eu ia para o anatômico fazer as minhas dissecções, ia lá, me sentia ali de alguma maneira mais próximo do meu sonho, que era ser cirurgião. Então foi uma dedicação bastante, bem intensa, né, de ser médico. Depois eu fui fazer cirurgia geral. Então eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. E nessa época que a gente é aluno e que a gente é residente, a gente tem que lembrar que a gente é muito novo, a gente é muito jovem, a gente está ali fazendo várias escolhas, a gente está tendo aqueles primeiros contatos com aqueles professores e tudo. Você acaba tendo como você é muito novo, você tem aquela energia para dar um plantão, para perder uma noite de sono estudando, para fazer, né, acontecer a sua faculdade. E na faculdade mesmo, também na residência, eu me dediquei bastante. E a gente é comum, sim, a gente ter essa sensação de que a gente aguenta. Não aguento dar um plantão de 24 horas.
eu aguento virar uma noite de sono e ir estudando e fazer a prova no outro dia e depois fazer minha vida e tal. Mas é uma das coisas que eu vou falar depois, que eu acho que é importante, que contrasta um pouco, e que durante a residência médica você acaba tendo um salário muito baixo pelo que você faz, uma carga horária de trabalho de no mínimo 60 horas semanais, que é praticada hoje nas residências médicas, e você, entra ali no mercado de trabalho e começa, eu lembro que na residência de cirurgia geral, eu recebia R$ 1.500 minha bolsa mensal. Então, eu trabalhava ali, eu não dava plantão fora, eu realmente dediquei. Depois, na cirurgia oncológica, a mesma coisa, me dediquei. Não era muito de dar plantão fora, porque eu queria mesmo aprender ali. E aí você sai, começa a dar os plantõezinhos, começa a trabalhar. Você tem sim uma sensação que você está sendo bem remunerado. Porque você ancora naqueles 1.500 que você recebia por, sei lá, 4 anos, né? 5 anos. Foram 5 anos ali de trabalho. Então, e não aguento, né? Eu aguento dar um plantão. Eu aguento trabalhar no outro dia, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. Então, eu trabalhei muitos anos como cirurgião oncológico e como preceptor de cirurgião geral, da ginecologia também. Atuei muito na ginecologia como preceptor, ginecologia oncológica. E eu via isso, né? Uma coisa importante que às vezes eu passava para os meus alunos era isso. Olha, cuidado, você vai sair daqui, você vai começar a trabalhar. Se você não se espetar, você está dando plantão um atrás do outro, porque você novo, quando jovem, você aguenta, sim, é verdade. Mas quando você começar, né, a ter os seus filhos, você vai casar, você vai ter outras prioridades na vida, essa conta, esse equilíbrio, ele não vai se sustentar muito para a sua saúde. Essa conta ela, lá na frente, ela não bate, né? Não bate. Então, esses anos todos, né? Depois eu fiz cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, terminei em 2012. Gosta de estudar, né, rapaz? Bastante. Comecei aí em 2001, minha faculdade de medicina, terminei toda a minha formação em 2012, né? 12 anos aí estudando praticamente. 12 anos. E é isso, o cirurgião, ele tá muito assim, a formação dele é muito ligada no... Você operou muito? Né? A pergunta que um residente faz pro outro: e você está operando? Você opera muito na sua residência? Né? É uma coisa que ancora muito. Então, quando você termina, né, você quer continuar operando muito. Então, é comum do cirurgião não pensar muito. Eu mesmo não pensava muito em como eu estava sendo remunerado, mas sim se eu estava operando muito. Eu só queria operar muito, eu não queria... O que vinha de remuneração, às vezes você olhava ali no contra-cheque, olhava no extrato e dizia: caraca, tipo, tá é lucro. Tipo, você já... É isso. Agora, te ouvindo, Alex, você trouxe uma clareza muito grande, cara, porque assim, tem algumas coisas que a ciência explica, né? Que tá na base dessa premissa que você trouxe. O cirurgião, ele é condicionado. Eu diria que o médico, de forma geral, ele é condicionado a trabalhar muito, a estudar muito e trabalhar muito, né? Mas o cirurgião, eu lembro do internato, no módulo de cirurgia, eu lembro que era mais puxado mesmo. Eu lembro até que a abdominal, na época que na UFAM, era a coisa mais temida de todo mundo. Né? Tipo, às vezes a gente chegava às 5h30 da manhã e saía 10 da noite, né? 11 horas da noite. E às vezes sem sair de dentro do hospital, né? A sorte é que tinha uns cirurgiões que deixavam comida para os internos. Biscoito, né? Biscoito e café, né? Tipo, biscoito de água e sal e café com leite. Mas, então assim, cria-se um condicionamento. Nós somos seres de condicionamento, somos seres de hábitos, né, cara? Tá lá o Poder do Hábito, né? Um livro dessa largura aqui, que tem ciência
um monte de estudos validados mostrando que nós somos seres de hábitos. E hábitos não é só hábitos bons, podem ser hábitos bons e hábitos ruins, né? É o que explica, por exemplo, as doenças crônicas, que se explica, né? Enfim. Então, isso é importante, cara, principalmente para quem está nessa fase da formação, né, cara? De entender que, beleza, eu tô nessa fase agora porque é obrigatório, eu não faço as leis, né? A residência precisa funcionar assim, dentro da cirurgia, cada especialidade tem as suas peculiaridades, né? E a cirurgia é muito puxada mesmo, né? Mas é importante que você saiba que, pô, quando você sai da residência, você não precisa mais continuar nessa, né? Porque a tendência, porque você criou aquele hábito, é que você continue fazendo aquele hábito. E nada de errado também, talvez, nos primeiros anos, né, Alex? Eu vim de uma origem muito humilde, então, assim, eu precisei trabalhar muito no início quando eu saí da faculdade. E eu acho que muita gente precisa. Mas eu acho que a gente não precisa trabalhar muito por 10 anos, por exemplo. Se matar, entre aspas, né? De trabalhar por 10 anos. E tem uma outra armadilha aí, tá, Alex? Que tá imbricada, que tá linkada com isso, que eu acredito que pô, eu venho de uma ancoragem. Ancoragem também é algo científico, que tem a ver com o nosso comportamento. A gente está acostumado a receber pouco, trabalhar muito. Aí você se forma e aí começa a receber muito para trabalhar, entre aspas, pouco. No teu caso, pô, era R$ 1.500 por mês, e aí você passou, na época, eu imagino que um plantão a receber a mesma coisa. E aí, se tivesse uma cirurgia, a cirurgia, no caso, cirurgiões tem a produtividade, né? Por cada cirurgia que você realiza, você recebe um a mais, não é isso? Então, eu acho que aí a tendência do cirurgião a cair na armadilha de que, cara, então se eu tô ganhando 1.500 por plantão, se eu der tantos plantões, eu posso comprar meu carro importado. Eu posso comprar minha cobertura, eu posso comprar uma casa pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pro meu primo. E, cara, isso seria muito mais engraçado se não fosse verdade, se não fosse trágico, né, cara? Porque isso, a gente cria condicionamentos também nos outros de que, cara, o Sidney, o Alex, a doutora fulano, o doutor cicrano, eu tô tranquilo, eles vão me dar o que eu preciso. Eles ganham muito bem. E a gente, né, muitas vezes quer, né, devolver para os pais, quer dizer a gente quer mostrar para os outros, né, que a gente é importante, né? Não, deixa que eu pago a conta, deixa que eu... Cara, e eu tô falando isso porque, assim, eu vejo isso nos meus alunos, né? Eu conheço os bastidores, né, dos que eu cuido de mais perto. E, cara, tem gente que tá com problemas sérios de transtorno de humor, depressão, ansiedade, burnout, enfim, essas paradas aí da psiquiatria, porque, cara, criou o condicionamento na família de que ele vai resolver o problema de todo mundo. É extremamente importante esses dois conceitos, pensar no condicionamento. O que você está condicionando o seu corpo, a sua mente, o seu contexto social, né? O seu cônjuge, os seus filhos. Porque, cara, tudo bem, eu acho que todo mundo merece viver bem, ter conforto, morar bem, comer bem, vestir bem. Todo mundo merece. Mas o quanto que isso é sustentável para uma pessoa sustentar todo mundo? E no dia que a saúde começar a pipocar? E no dia que... Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer não para as pessoas. E aconteceu isso comigo, tá? Você vira e fala assim, poxa, agora eu não vou poder mais te ajudar. Aí sabe o que acontece? Tu se torna o vilão. Como assim? Que absurdo! Eu precisava desse dinheiro porque eu ia viajar, não sei o quê. Então, isso é algo, cara, que também eu gostaria de, não só ficar ligado na carga horária que você está se condicionando, mas no estilo de vida que você está condicionando não só você e sua família, mas, cara, um monte de gente, muitas vezes o médico se sente na obrigação. E eu não acho que o médico tem que... Não é porque a gente tem, às vezes, uma culpa, né? Talvez, eu me formei médico, coitado da minha irmã, coitado do meu primo. Uhum. Não, cara, não tem negócio de coitado, não. Eu consegui, ele também consegue. Se ele quiser. Porque não é sustentável. Ninguém sustentar ninguém, cara. Eu acredito muito na independência. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais desejo para as pessoas que eu amo, cara, é que elas sejam independentes de mim. Que eu desejo para os meus filhos. Cara, eu vou trabalhar, cara,
para que meus filhos não dependam de mim até os 18 anos de idade. Porque eu acho que isso é saudável. Fazer os filhos ficarem independentes, tipo, para não querer deixar ele sair de casa, ou então fazer o cônjuge ficar dependente para o cônjuge não querer ir embora. Cara, isso não é amor, não, cara. Eu acredito muito na independência. Então, eu acho que aí tem uma armadilha grande. Que se um médico ou uma médica pegar isso, eu acho que já vai fazer muita diferença, né? Vai no sim. que a gente está trazendo. Vai sim. E essa conversa é importante porque a grande coisa é se planejar, né? Essa, de saber dizer não, né? A gente é médico, a gente é condicionado a dizer sim, né? Chega mais um paciente no atendimento, é sim, né? Tem mais um, doutor? Sim. Tem outro? Sim. Você está lá dormindo, doutor? Acorda? Sim. Então, o médico é condicionado a falar sim. Então, ele chega na vida dele, ele leva isso para a vida dele. Para a vida. Né? Me ajuda? Sim. Né? Eu sou médico, eu sou privilegiado, eu sou inteligente, eu sei lá, sou alguma pessoa assim, né, especial. E de fato é. Mas como ninguém te ensina a dizer não, você acaba dizendo sim, 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 sim. E até quando você vai dizer sim? Então, como cirurgião, eu acho importante você se planejar assim, operar assim no começo, entender que aquilo faz parte, não cair no ciclo vicioso, no ciclo também daquela pessoa que acaba se endividando e depois lá na frente vai ter dificuldade de sair. Mas se ele se planejar, não, eu quero nos próximos 5, 10 anos ter um emprego no SUS, no Sistema Único de Saúde, ou participar de um plano de saúde em que eu vou ter, sim, um aporte de pacientes para operar, para desenvolver a cirurgia, eu acho legal, acho muito top. Acho que tem que fazer isso. Eu fiz isso. Mas você ter a noção de que um dia aquilo ali vai acabar e você vai ter que se mobilizar. Se você não sair do seu lugar, nada fica pronto. Então, eu acho que eu já te contei, mas aqui eu não sei se eu já falei, mas eu tinha um grande preceptor meu, um cirurgião geral, lá em Santa Casa de Belo Horizonte, que eu observava ele e ele tinha um tratamento diferente assim com os pacientes. De alguma maneira o consultório dele estava melhor, né? Então eu ficava observando meus professores e eu ficava observando assim, ele dava mais atenção, dava mais cuidado, mais carga horária para aquilo, né? Coincidiu até de que quando eu entrei ele estava diminuindo a sua ação no SUS, né? E eu mesmo me perguntava, mas esse meu professor, ele opera tão bem, ele é tão bom, por que ele está fazendo isso, né? Então, eu ficava assim. E deu 2 anos que eu terminei lá a formação com ele. Depois eu fiz cirurgia oncológica, voltei para Belo Horizonte, trabalhei mais 2 anos nesse serviço de cirurgia geral, então fiz mais 2 anos, entre aspas, de cirurgia geral, foi muito bom para mim, com esses meus professores. E ele chegou um dia e falou para mim, Alex, você precisa se organizar para daqui a 10 anos sair do SUS. Ele não falou para sair de plano de saúde, nada, eu acho que não era a cultura da época. Da época, né? Tá? Talvez hoje ele falaria isso. Não sei. Mas ele me falou. E eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia. E que não é só o tempo. Vai dar um reloginho, 10 anos, pronto. É só eu sair. É só eu sair, montar o consultório que tô pronto. Pode vir. Sei operar, pode vir o paciente que eu vou operar. Então, agora conectando, né, os pontos, né? 10 anos depois que eu terminei a cirurgia oncológica, eu me via nessa situação,
né? Que eu estava com um consultório particular, né? Então ele conseguiu implantar essa sementinha na minha cabeça. Que massa. Né? Eu estava lá com o consultório, a Helena, que a gente pode dar foco depois, a gente estava ali naquele sonho, minha esposa é endocrinologista, né? Sou aluna, ela que me trouxe aqui. E aí, 10 anos depois, eu estava lá com o consultório, querendo sair do SUS, né? Assim, né? Dos meus empregos, eu trabalhava muito em plano de saúde também, querendo sair, mas não sabia como fazer isso. Né? Então, isso já era 2018, tá? Mais ou menos. E a Helena, a gente comprou o consultório, a gente estava com o consultório lá, mas o consultório ali, eu ia lá, atendia 1, 2 pacientes por semana de plano. A Helena... Para ti, o consultório era um hobby na época, Era um hobby. Era tipo um bico. Era um bico, e eu enxergava assim. Que a gente brinca hoje, né? Eu enxergava assim, não, deixa lá, meu consultório. Quando der... Que um dia vai. Quando der, quando os pacientes finalmente aparecerem, aí eu vou. É só ter paciência. Então, eu acho que isso é importante. E a Helena, né? A Helena, falar um pouquinho dela, ela é clínica, ela é endocrinologista e ela tem uma doença, ela tem miastenia graves. Então, durante muito tempo também, enquanto ela teve meus filhos e tudo, 2014, 2018, 2019, estava nascendo o Lucas e a Luísa, ela teve recaídas do problema dela e ela não pôde trabalhar tanto, né? Ela teve também que se cuidar. Então, tive que assumir mesmo as contas da casa e a forma que eu tinha de trabalhar era essa, né? De trabalhar muito, né? Então, eu trabalhei muito mesmo, de domingo a domingo, né? Não tinha final de semana livre. O final de semana que eu tinha livre era aqueles que eu organizava para fazer uma mini férias, né? Então, nos outros eu trabalhava dobrado, porque eu precisava acumular ali créditos, né? Para poder tirar férias, entre aspas, né? E porque a saúde, ela sempre pegava, né? Então, era muito comum de eu dar um gás, né? E aí, chegava para ter minhas férias ou final de semana livre, eu tá muito cansado, tá até pegar um resfriado, uma gripe, sei lá. Imunidade baixa, porque né? Porque a imunidade não aguenta, né? Então, eu vivi assim realmente no ciclo vicioso da medicina. Alex, e aí eu queria fazer um adendo que eu acho que você trouxe. É importante, né, cara, a gente falar isso. Tipo, independente de ser cirurgião ou clínico, eu acho que, cara, trabalhar, seja no SUS, seja nos planos, seja onde for, cara, não tem nada de errado. Né? Não tem nada de errado. Mas, principalmente no início da carreira, até quando... Porque muitas vezes, e principalmente cada vez mais, isso vai piorar, né? Que eu vou falar agora, que em relação a... Cara, cada vez mais vai ter, para o médico recém-formado, menos opções de trabalho. Por quê? Porque é a lei que rege tudo, né? Em relação a emprego, né? Que é oferta e procura. Oferta e demanda. Então, a oferta de médicos tem aumentado e vai aumentar cada vez mais, né? Então, quanto mais médicos no mercado, menos demanda, menos opções de trabalho. Então, no início, cara, a gente tem que trabalhar no que tem. A gente precisa realmente pegar a mão, precisa pegar a experiência, precisa aprender, porque isso tem que ser dito. O médico não recebe o diploma e agora ele sabe de tudo. Na verdade, a gente nunca vai saber de tudo. Agora, uma coisa que é importante também dizer, que eu acho que é o que você trouxe e eu quero só reforçar, cara, se planeja. Tipo, eu vou, por exemplo, tem algumas especialidades, cara, que o plano de saúde é uma boa mesmo para iniciar. Por quê? Porque, é uma especialidade que depende muito de, sei lá, de exames, depende muito de procedimentos, depende de hospital, nananana, e você ainda não tem não fez um network, não tem uma rede, cara, tá tudo bem. Agora, entender que aquilo ali é uma ponte. O que eu acho que faz mais, assim, o que eu gostaria de ter ouvido num podcast na minha época, né, 12 anos atrás ou menos, ou mais, né, era, cara,
Você pode trabalhar no SUS, você pode trabalhar nos planos, você pode trabalhar com plantões, você pode trabalhar onde você quiser. Mas saiba que existe também a opção de você, inclusive, começar também trabalhando no seu consultório particular. Se eu fizesse isso desde que eu né, terminei, né, e tivesse um método, né? Então, uma coisa é você dedicar, né? Você dedica 10 horas semanais para o atendimento particular. Isso já é bom, tá? Já deixa a pessoa... Já faz diferença, né? Imagina alguém que separa 10 horas semanais, não sei, uma carga horária X para poder se dedicar ao consultório particular, para olhar para o consultório. Como é que vai ser aqui, pensar nos procedimentos operacionais, né, e tudo. Mas imagina alguém que tem um método, que tem um manual para seguir. Então, isso que a gente estava até conversando hoje, né, sobre isso, porque tem a carga horária, esse médico já é diferenciado. Mas e aquele que tem a carga horária e tem um passo a passo para seguir, né? Tem o que fazer. Não, esse médico aqui ele vai andar mais rápido. Com a mesma carga horária, vamos supor. Então, eu vejo que seria outra pessoa. Porque, assim, o médico que está dentro de você é esse. Tem seus princípios, tem o seu amor, que você tem a profissão, aos seus pacientes, ao amor que você recebeu da sua mãe, do seu pai, das pessoas que te amaram da sua infância, de tudo. O médico carrega isso. A gente é isso, a gente é ser humano. A gente cuida de gente. Então, a gente já tem uma base, cada pessoa tem uma base. E se essa pessoa começa a usar essa base para interferir e ir melhorando o seu atendimento a cada momento, com método, né? Isso deslancha. Então, por isso que o método CVM funciona. E eu falo, né? Eu já falei e vou repetir, que eu vi o método CVM funcionar com a minha esposa. Não foi comigo, não. Porque eu sou cirurgião, né? Eu sou aquela pessoa executora, né? Quando a Helena começou a fazer o curso, eu tinha mentalidade executora ainda, né? E eu sempre acreditei nos cursos, né? Então, sempre acreditei que esse curso que ela comprou, o CVM, né? Ela foi da turma 3, né? Turma 3. Terceira turma. Hoje está na turma 20, né? Turma 20. Então, não, Alex, eu tô lá, o Wilder e Sidney, lá de Manaus, a minha esposa é paraense, então já tinha aí uma conexão, né? Então, falei, não, Helena, vai fundo, vai que vai dar certo. Eu sempre fui incentivador dela, porque eu via também que era uma dor para ela. Ela atendia muito plano e passava tardes atendendo, e com a condição de saúde dela não estava bom para ela. Então, eu sempre incentivei ela a ir atrás do atendimento de melhorar, particular. né? De melhorar o atendimento, de melhorar o consultório para que ela pudesse trabalhar menos, né? Isso. Pudesse ter mais qualidade de vida. Daqui para frente, eu quero operar melhor, do ponto de vista de cuidar melhor do meu paciente. Eu quero dar mais atenção para ele no pré-operatório, durante a operação, depois da operação, no meu consultório. Então, a minha transformação da minha mente também, como médico, em aceitar isso, que eu não sou super-homem, e aceitar que, sim, eu posso querer operar menos, mas dar um resultado muito maior nos meus pacientes. Então, essa semana mesmo, semana passada, eu atendi um paciente primeira vez, chegou lá para mim, doutor Alex, você é oncologista mesmo? Eu falei, por quê? Você é cirurgião oncológico? Não, porque você está me dando tanta atenção aqui, você está me transmitindo aqui uma energia tão boa, né? E ele já estava um pouco calejado, né, dos tratamentos, e ele foi lá operar comigo, uma cirurgia robótica. Entendi.
Caraca, eu falei, não. Aí eu também... A verdade, Sidney, é que nesse momento eu não fiquei julgando, nem condenando meus colegas. Total. Até que algum deles eu conheço e são pessoas ótimas. Total. Mas eu me lembrei que, mas essa pessoa tá atendendo quantos pacientes por dia? Um dia... Como é que tava a agenda dele, né? Um dia era você que estava lá, né? Eu já tive lá. Quantos pacientes, né, tiveram essa impressão também, né? Com certeza. E que talvez, se você não tivesse tido a coragem de fazer essa transição, de estar fazendo isso que você fez hoje, que está fazendo hoje, cara, você talvez nunca iria saber disso. Nunca. Então, assim, por um lado, você está sendo empático com seus colegas merecidamente, mas por outro lado, cara, se algum deles assistir isso aqui, pode ser um presente para eles, cara. É um presente. Porque eu acho... eu já falei isso também muitas vezes, tá, Alex? Quando eu tava lá também no círculo vicioso, cara, brigando às vezes com os pacientes e fazendo a medicina meia boca, eu não tava fazendo aquilo de propósito, cara. Eu não saía de casa e dizer, hoje eu vou tratar mal o paciente, hoje eu vou... Não, cara. A gente sempre sai de casa pensando o quê? Cara, hoje eu vou salvar vidas, muita gente. eu vou ajudar as pessoas. Só que naquele sistema, cara, a gente não tem autonomia. A gente tem que seguir as regras de como funciona. Ou você segue as regras ou você tá fora. Então é complicado, né, cara? E às vezes tem aquela agenda cheia, né? E você também não quer deixar aquelas pessoas que, né, que marcaram ali, estão marcadas ali, né? E aí, e falando do SUS, né, cara? Porra, às vezes tem uma pessoa que tá ali há quantos meses, né? No teu caso, eu lembro que tu falou uma vez que era... Cheguei a atender 40 pacientes no SUS aí, uma tarde. Pois é, e porque não tinha outros, né? Só tinha eu, Só tinha você, né? Aquilo ali. Então, e aí entra de novo a questão da mentalidade, né, cara? Da gente entender que eu não sou super-herói, que eu não sou o Estado. Entende? Tipo assim, isso também eu vejo, Alex, turma após turma. Turma após turma eu vejo isso, cara. Os médicos falando a mesma coisa no sentido de, poxa, mas as pessoas... Lá onde eu tô só tem eu. As pessoas precisam de mim, nananã. E, assim, invariavelmente, as pessoas que mais sofrem, Alex, são as pessoas que mais amam fazer medicina e são as pessoas que mais estão sofrendo nas outras áreas da vida. Porque ela dedica muito. Ela não quer fazer uma medicina meia boca, ela faz o... Ela se sacrifica literalmente. Essa semana, o pessoal da turma 20 falando, né? No grupo lá da turma 20. Gente, quando eu atendia plano, né? Uma pessoa que já está saindo dos planos, ela falando assim... Eu atendia bem meu paciente, mas eu chegava em casa destruída. Eu não comia. Eu não tinha tempo para almoço. Eu não tinha... Não era tu não. Não era tu não. Muito. Eu sei, mas eu tô me identificando que eu fazia isso. Eu sei, tô brincando. Mas é muito isso, né, cara? Então, assim... E aí eu cada vez mais eu tenho falado isso também, Alex. A culpa não é do médico, cara. A culpa e a responsabilidade disso não é do médico. É óbvio que o médico tem uma parcela de responsabilidade no atendimento, né? O médico tem responsabilidade ali. Mas, cara, eu acredito que no SUS e nos planos hoje, em 2023, quando a gente está gravando esse podcast, o paciente e o médico são vítimas. Agora, o médico ele é vítima até o ponto que ele acorda. Porque se você está ouvindo esse podcast até aqui e você não acordar, você sabe que você tem alternativa e você continua fazendo a medicina meia boca, aí já não, você deixa de ser vítima. Aí você está sendo cúmplice, você está sendo negligente. Enquanto você está dormindo, fazendo aquilo de forma totalmente inconsciente, cara, é uma coisa. Agora, se você sabe que, poxa, que tem alternativa, porque eu também escuto isso muito. Pô, mas eu vou fazer o quê, Sidney? Se eu sair daqui do SUS, se eu sair dos planos, se eu deixar de dar meu plantão, como é que eu vou pagar as contas de casa? Vou pagar a escola da criança, pagar não sei o quê. Cara, e aí é onde eu falo, tem alternativa, chama-se consultório particular, atendimento particular. Como é que faz isso? Segue o CVM, segue esse canal, que você não está seguindo ainda, né? Fica ligado aí, manda direct pra gente, a gente está sempre abrindo turma. Para quem já tem consultório, tem as mentorias que a gente oferece. Mas, cara,
E hoje, cada vez mais, né, Alex? Até de forma bem despretensiosa aqui, não só eu que falo isso não, cara. Tem muita gente boa aí que ensina gestão, que ensina marketing. Não precisa ser só com CVM, não. O diferencial do CVM é que a gente vai muito além disso, né? A gente ensina o atendimento e tudo mais. Mas a verdade é que hoje, né, Alex, 2023, cara, tem muita informação, cara. Diferente de quando a gente começou, 2019, não tinha ninguém falando. A gente foi pioneiro. Hoje não, toda semana... E isso é legal, cara. Eu quero que o mercado... Eu quero que cada vez mais pessoas falem, porque, cara, o atendimento particular hoje salva vidas. De médicos, de familiares de médicos, de pacientes de médicos. Então, é muito sobre isso. Eu queria te perguntar agora, eu acho que a gente deu uma rasante, né, no círculo vicioso. Mas eu queria te perguntar, até pra gente fazer a jornada do herói, pô, beleza, a Irlena entrou no CVM, e aí você viu ali a transformação acontecer, e aí equilibrou a renda. Eu acho também, né, Alex, que ninguém precisa acreditar no que a gente está falando aqui. Ela só precisa ouvir alguns podcasts, tem mais de 300 aí gratuitos, tanto vídeos quanto áudios, e começar a aplicar, né, cara? Começa a aplicar as técnicas de consulta, começa a aplicar as técnicas de pós-consulta, as técnicas de pré-consulta, as técnicas de marketing. E, cara, e aí eu acho que foi o que aconteceu com você. Começa a ver os resultados, que aí isso dá uma retroalimentação positiva, né? Aí você vai... Aquela fé que você não tinha, a fé vai aumentando. E aí, quando essa fé aumentou, eu fui lá e disse, cara, você está intimado a entrar na parada. Você precisa estar perto da fogueira. Foi, exatamente. Então, nessa altura, eu já estava ali, já consciente. Eu já sabia que existia uma luz no fim do túnel. E eu quero reforçar também que é uma transição. Então, no momento que você vai modificando a sua mentalidade, né, seus pensamentos, né, que são enraizados ali na sua formação, e você começa a combater todas as crenças limitantes e todos os ensinamentos, por mais bem intencionados que foram, dos seus professores, talvez nem todos aqueles ensinamentos vão te levar para o atendimento particular. Então, se você começa a ouvir, começar a andar com pessoas que querem isso, realmente o nosso meio, a tendência do nosso meio, das nossas amizades, é reclamar, tá ali naquele meio, não é assim mesmo, não, a gente é vítima, né? Então sair do papel de vítima e ir para o papel, o que eu faço com isso, né? Daqui para frente, se eu quero melhorar a minha vida, então naquele momento que você foi lá aqui, trouxe aqui para a gente, nossa visita, que você foi lá no nosso consultório, já tinha melhorado muito, mas eu ainda estava assim, me sentindo que aquilo que eu estava conseguindo fazer não ia durar muito. Aqueles atendimentos, como você falou mesmo, de atender muito bem meus pacientes, mas num volume, então chegava muito cansado em casa, então ia passar uma visita e a visita demorava a manhã toda, porque eu ficava ali tentando dar atenção. Eu via, poxa, aqui não está dando certo, porque o que eu recebo no fim do mês não está batendo com a minha dedicação. Então aí você começa a ficar triste. A grande coisa é que o médico começa a ficar triste, ele começa a ficar, por mais que ele vê a vida, ele faz a diferença na vida das pessoas, ele, de alguma maneira, ele vai se entristecendo com aquilo. Se ele não está tomando a rédea da vida dele, e ele está ali como alguém que está sendo empurrada, né, por um sistema, ele passa, igual você falou, a ter uma tendência a ter uma depressão, um burnout, né? Eu nunca fui diagnosticado com burnout, nem com depressão, mas eu identifiquei isso em mim. Então, não lembro, assim, pontuar, assim, 2017, 2018, 2019, assim... Eu não me lembro, não me recordo muito bem, mas eu lembro de eu estar fazendo as cirurgias, né, com todo o cuidado, todo o amor que eu tinha, mas eu percebia que aquilo ali não estava cantando o meu coração.
E eu fiquei me perguntando, caramba, mas se eu fizesse essa mesma cirurgia há, sei lá, 10 anos atrás ou 5 anos atrás, estaria cantando meu coração. Por que não tá? Entendeu? Então eu fiquei assim, caramba, o que tá acontecendo? Alguma coisa aqui, né? Então foi algo que me despertou, né? Então, quando eu comecei a ouvir o CVM e tal, eu comecei a pensar, não tem volta, eu tenho que vir nesse negócio, né? Você foi lá, eu falei, eu vou ter que encarar isso. Vai ser difícil, né? Vou sair da minha zona de conforto, que é a cirurgia. A minha zona de conforto não é estar aqui falando aqui nesse podcast. Minha zona de conforto é estar ali 10 horas. 10 horas de cirurgia, né? Eu gosto disso. Mas foi exatamente quando a gente sai da zona de conforto que é quando a gente cresce, né? Então... mesmo eu aprendendo as minhas cirurgias, quando eu estava aprendendo novas cirurgias, eu me sentia assim também. Eu sempre me sentia assim, né? Fora da zona de conforto, num crescimento. Dá um desconforto inicial para você ter um conforto maior depois, não é isso? Exato. E nessa mesma época, 2020, eu comecei meu treinamento de cirurgia robótica, que é um ticket mais alto. Gosta de estudar, né, meu amigo? Eu gosto. É muito amor pela medicina, né? Então você vê qual a tristeza minha que foi nessa época que eu estava aí assoberbado de trabalho, não conseguindo uma remuneração, nem conseguindo dar atenção para minha família. Isso intensificou com a chegada, por exemplo, da Luísa? Total. Então, a cada filho que ia chegando, você vai tendo, né, vai puxando, né, aquela noite que você precisa dar atenção para a família e no outro dia você tem trabalho, né? Então, será que o problema é a criança que chegou ou o seu trabalho, né? Se você não se policiar, né? Se você não se preparar, pode ser até que você comece a culpar a sua família. Olha que coisa, louco. Olha que maluquice. É louco. Poxa, ninguém me deixa trabalhar. Ninguém me entende. Ninguém entende que eu tô cansado. Caraca. Isso acontece, né? Total, velho. Não, se você tá se a gente tá nessa frequência de reclamar, cara, a gente culpa até o bebê. Hashtag não culpe o bebê. Verdade. Alex. E é isso, cara. E eu quero continuar, então, pela pergunta. Então, eu tinha, assim, uma necessidade de vender essa minha robótica. Tu né? buscou a robótica para poder melhorar. Naquela época, foi o que veio para ti de melhorar a tua remuneração. Não foi tão... Ainda não foi isso, porque eu queria sempre fazer cirurgia robótica. Sempre quis ser cirurgião robótico. Nem pela remuneração, não. Mas eu sou apaixonado por cirurgia, é verdade. Igual eu tô falando da zona de conforto, é verdade. Mas eu queria, mas eu pensei, pô, cara, se eu quero ser cirurgião robótico, eu não vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e vou ser cirurgião robótico. Não espere resultados diferentes, você faz a mesma coisa. Exato. Então, de tanto, né, estudar isso, de ler isso e de ler outras coisas... Eu entendi, aqui eu não vou sair do lugar se eu não sair do lugar também. Ah, é uma coisa que o CVM também estimula, né? Estimulou. Vocês lerem, né? Muitos livros aí de autoconhecimento, de vendas, né? De desbloqueio, de marketing, de mentalidade. Então, então quando você veio e me fez esse convite de entrar na mentoria, eu falei, caramba, eu não sei... como que eu vou fazer isso, mas eu preciso fazer isso, né? Então, eu tinha um porquê muito forte, que eu queria mesmo realmente sair do ciclo vicioso, né? E queria fazer o que eu sempre quis, né? Um sonho de ser cirurgião robótico, né? Então, não estaria aqui se não fosse a sua ajuda. Cara, se não fosse aquela ida lá, né? Aquela ida lá, Sidney, porque para você convencer... né? Na verdade, você vender uma cirurgia, quando você vende, você ajuda, né? Isso é uma coisa que você me ensinou também, vender e ajudar. Então, se eu não souber passar para o meu paciente como que ele vai ter os benefícios da minha cirurgia, por que meu acompanhamento é diferente, por que eu vou dar mais atenção.
e ele não enxergar o valor ali, ele vai deixar de ser ajudado por alguém que vai prestar um super atendimento, né? Assim, mas falando da minha intenção é essa, é dar um super atendimento. Então, se eu não souber mostrar para ele que eu vou dar o super atendimento, pode ser que ele chegue ali na minha frente e não perceba isso. Ou não se ligue, não, estou num paciente, num médico diferente. E detalhe, ele tá precisando daquilo. Ele precisa. E o segundo detalhe, ele pode pagar. Sim. Ele está buscando. Quantas pessoas, Alex, estão no Brasil inteiro agora? Brasil inteiro. Inclusive nas capitais. Precisando de um cirurgião oncológico, robótico, precisando de um oftalmologista, precisando, enfim, de qualquer especialidade médica, e que às vezes ele não enxerga o valor. E aí por isso ele sai lá de Rio Branco, no Acre, para ir para São Paulo. Ele sai de João Pessoa para ir para São Paulo, ele sai do Amazonas para ir para São Paulo, ele sai do Rio Grande do Norte para ir para São Paulo, entendeu? Porque ele acha, a percepção de valor dele é que o médico bom está em São Paulo. E, pô, os médicos podem até, de São Paulo, podem ser bons, mas tem muito médico que se forma em São Paulo e volta para sua cidade, né? Muito. E que estão lá, cara. Mas que infelizmente não estão ainda não estão mostrando, né, o valor para os pacientes, não aprenderam a fazer ou não quiseram fazer, enfim. Então isso é muito... E detalhe, cobrando menos até. O paciente economiza. Quando o paciente opera contigo e em vez de ir para São Paulo, por exemplo, e se bem que no teu caso é pertinho, mas, cara, mesmo assim, uma coisa que a gente já falou muito, né? Tipo, uma coisa que a gente tem que ancorar nas coisas que são tangíveis e que são intangíveis. Ah, vai ter hospedagem, vai ter avião, não sei o quê. Mas tem uma coisa que é intangível, que é, pô, você poder ficar na sua cidade, poder receber uma visita da sua família. Outra coisa é você ir lá para o Sírio, Einstein, não sei o que das quantas, Redditor, não sei o que, e tá sozinho, irmão. É só exercer um pouquinho de empatia e se colocar no lugar do paciente. É verdade. Agora, você precisa falar isso para ele, né? Se você não falar isso, ele não vai. Então... E aí, como é que foi? Quando você, depois de entrar na mentoria? E aí a mentoria te leva. Ela te arrasta. Tanto que você tá aqui, né? Então, a primeira coisa, né? Quando eu cheguei lá no grupo, né? E aí foi o estímulo, ó. Quero saber que dia que é a sua live semanal. Eu nunca tinha feito live. Eu não quero saber que dia que se você vai fazer a sua live. Eu queria que dia que é a sua live semanal. Ou seja, você vai fazer uma live por semana, né? Então, isso foi um grande desafio para mim. Né? Então, também a mesma coisa, fazer live, né? Pô, como é que eu vou fazer uma live? Passar lá 1 hora falando, 30 minutos. Mas se você tem um início, meio e fim, um roteiro, ter isso vocês ensinam também, e vocês mostram o porquê fazer isso, né? De cada coisa, porque você conta uma história de um paciente que você atendeu, que deu resultado, que isso vai influenciar de alguma maneira positivamente aquela pessoa que está ali precisando do seu trabalho, vai ali entender, não existe pessoas que ficam boas do câncer. Cara... Então, é um grande trabalho que eu faço, né? Então, por isso que eu sempre quis atender meu paciente ali com calma, né? Hoje eu atendo de hora em hora, no mínimo. Não é porque para o paciente ficar 1 hora comigo para eu estar ali de bobeira, ali trocando ideia, não. Tem um fundamento, tem um motivo para isso. Eu preciso não só operar ele, mas eu preciso ajudá-lo a compreender que o câncer que ele está tratando tem cura, tem controle. E que ele também vai precisar mudar aqui para ele aceitar essa cura, aceitar esse controle e viver dali para frente. Que tem a parte dele também, né, no tratamento, não é só você. Ele precisa entender a parte dele, né? Isso. Ele precisa estar junto contigo. Isso é um ponto fundamental. A nossa metodologia, a sua metodologia, na verdade, a que a gente aplica... Que é nossa agora, né? A consulta que converte, os 4 passos da consulta, né, que você criou, que justamente o passo final é pactuar, né? Você negociar com o paciente ali o que ele entende que ele pode fazer daqui para frente dentro do que você está
oferecendo para ele, ó, daqui para frente você vai tomar essa conduta. O que você acha, né? O que você espera, né, dessa conduta, e você realmente ajudá-lo a aderir ao que você está propondo, né? Então, eu não preciso... vai no psicólogo, ó, toma aqui a guia, vai lá. Isso não vai ajudar para todo mundo. Não. Às vezes, aquela pessoa que vai aderir, pegar sua guia e marcar, é a que menos precisa, né? A maioria daquelas pessoas são aquelas que estão resistindo aí no psicólogo e que você precisava ali conversar com ela. Mas às vezes várias consultas, né? Eu tenho paciente lá, um paciente que eu fiz uma amputação do reto nela, né? Aquela cirurgia que a pessoa vive depois com uma colostomia definitiva, né? Um câncer de reto baixo. E que tem várias consultas, né? Ela está fazendo um programa de acompanhamento intensivo pós-operatório, né? Já está no 2º mês. E semanalmente, né? Ela volta lá semanalmente, eu que troco a bolsinha dela semanalmente, e tem as estomaterapeutas, mas eu faço questão ali, né? De trocar a bolsinha dela, né? De ter aquele cuidado com ela, na bolsinha. E eu sempre vou abordando com ela, ela não quer ir no psicólogo ainda. Mas a gente vai a chegar lá, né? Então, quanto que eu dar atenção para essa paciente, quanto que ela precisa de mim, não só ali na operação. Então, até isso, o cirurgião, ele tem a tendência a achar que o trabalho dele é até ali a só cirurgia. O intra, né? Então a gente fica viciado, né? Igual você falou, doutrinado, habituado a pensar que o seu trabalho é a cirurgia, mas o seu trabalho, uma das coisas é a cirurgia, né? Que você tem que fazer da melhor maneira possível, você tem que dedicar para essa cirurgia, mas você tem que entender que tem o pré, tem o pós, e depois tem o acompanhamento, né? No caso do câncer, o acompanhamento oncológico, e você pode atuar tudo isso e cobrar por isso, né? E a pessoa que vê valor em você, que é seu cliente ideal, ele vai te valorizar e vai pagar sorrindo. E ainda vai te indicar. E vai te indicar. Alex, pergunta cirúrgica. Se o paciente, se o cirurgião, ele não está fazendo isso, ele não está pactuando, ele não está presente no pós-operatório, ele pode ter feito... ele pode ser o cara da parada. Ele pode ter 200 mil horas de voo. Que no caso de horas cirúrgicas, né? Isso, se o paciente não fizer a parte dele no pós-operatório, isso influencia no resultado final do paciente ou não? Totalmente. Totalmente. Então, tudo que a gente conversa com o paciente é envolver ele no processo. Ele está num processo em que tem a cirurgia, que ele vai estar ali anestesiado e entregue, né? É um grande ato de amor, né? Tanto de você operar alguém... Confiança, né? E quanto a pessoa, né, que está ali confiando em você, aquela pessoa também te ama, né? O amor de servir, né? Sim. O amor fraterno que eu estou falando. Sim. Então, é um grande ato de amor, de confiança. Ali, naquele momento, o cirurgião é o dono, né, daquela vida. Tá ali, tá nas mãos dele, verdade. Né? Mas antes e depois, não. Antes e depois, não. Antes e depois, o paciente pode, um dia antes de operar, ele pode mandar uma mensagem ou ligar e dizer, doutor, não quero mais. Isso precisa ser falado. E um dia depois, ele pode simplesmente dizer, doutor, também não quero mais. Esquece. Inclusive, quero meu dinheiro de volta. Não. Pode, não pode? Pode. Isso é importante falar para ele. O único momento que o cirurgião realmente detém o poder, a autoridade 100% do tempo é durante o ato cirúrgico do paciente anestesiado. Isso. E ali ele é o grande responsável, né? O paciente está ali, entregue para ele. Então, ali é você, sim, verdade. Você comandou aquilo. Dali para frente, você continua comandando, mas depende do paciente, né? Se ele está envolvido, se ele está entendendo que desde o início ele precisa fazer a fisioterapia, que ele precisa se mobilizar, que ele precisa cuidar do emocional dele. O cirurgião também tem que ajudá-lo a levantar junto, né? Então, a figura do médico é importante. Então, como você operar um paciente e participar do pós-operatório dele, isso também vai influenciar positivamente no resultado. Então, tudo isso que talvez no SUS e no plano, né? Porque eu falo talvez porque, sim, a gente é livre, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer isso no plano, no SUS também. Mas
como que é bem mais difícil fazer isso, né? Quando você está com muitas pessoas para cuidar, ou se você está recebendo muito abaixo do que você precisa para fica inviável, né? É inviável. Não dá. Simplesmente fica humanamente impossível. Essa é a palavra. A palavra é essa. Cara, fala um pouquinho disso, né? Como que era antes, como que é agora, isso, como é que tem sido, né? Porque a gente poderia falar de grana, né? A gente poderia falar até dos resultados, a gente poderia falar da tua satisfação. Mas eu queria falar um pouco mais, eu queria pegar hoje esse ponto, sabe? Que eu acho que para a maioria de nós, para a esmagadora maioria de nós, é a coisa mais importante, que é, poxa, é o tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, né, cara? Então, como é que era antes, como é que tá agora? Fala um pouquinho disso. Então, Sidney, né, sobre a mentoria, né, eu tinha um grande objetivo ano passado, né, que era sair do emprego público, né? Então, o emprego público para mim que era um sonho numa fase da minha vida, hoje não faz parte mais do meu sonho, né? O meu sonho é estar com a minha família, com meus filhos, com meu pai, com a minha mãe, ter tempo de qualidade com eles. Então, antes eu não tinha esse tempo de qualidade todo, né? Se eu ia lá almoçar na casa dos meus pais, eu chegava, né, de manhã e operar, e a hora que eu conseguia, eu ia lá no sábado lá almoçar. Não, sou médico, né? Médico a vida é corrida mesmo, né? Se você não se policiar... E as pessoas até respeitam isso, né? Interessante isso. Respeitam. Não, você é médico. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É isso. Então, eu saí do emprego público em dezembro do ano passado. Eu consegui sair de uma renda de quase zerada de atendimento particular por um valor que eu consigo sair, né, do meu emprego público sem preocupação, né? Se você for ver, né, os 3 primeiros meses desse ano, eu produzi, né, eu recebi o equivalente a 1 ano de trabalho no meu serviço público. Caraca, 3 meses e 1 ano e atendendo, isso é importante dizer, né? Atendendo bem menos. Podendo fazer um atendimento bem mais qualificado. Qualificado. A formação te induz a você querer isso. Ou você fazer muito, né? Ou você continuar aquele ciclo. Mas isso não é sustentável. Então, eu acho o seguinte, é você olhar para isso com o olhar de que você pode mais, que você pode ser remunerado melhor pelo que você faz e que você pode melhorar a sua vida. Isso não precisa ser de uma hora para outra. Basta você começar a dedicar, começar a ouvir o que eu estou falando, o Sidney está falando, e vários outros conteúdos, e ir atrás que você consegue. Você consegue. E não deixe de dedicar à cirurgia, não deixe de operar muito, se assim você gosta de operar muito, mas só tenta operar o tanto que você acha bom para você e sendo remunerado pelo que você está fazendo, pela sua responsabilidade, que é alta. Eu sei o que é isso. Meu irmão, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Amém.